Mas vai dar certo. Vai dar certo. É isso aí. Vai fazer a prece? Faço sim. Só tem nós dois, né? Deixa eu só fazer um pedido aqui. Ontem eu fui até um enterro da Filomena Magacho da Silva, 98 anos. Caramba. É tia da Margarete, né? Irmã da Dona Amélia, que é minha sogra, que tem 95, né? Caramba, 3 eles são de irmãs. longevidade, né? 3 irmãs. Ano passado morreu a Mariazinha com 100. Esse ano agora Filó com 98, né? E é por ela que nós vamos pedir, né? Porque eu estou pedindo já, né? Que os bons amigos espirituais possam receber o melhor possível. Né? Acho que 98 anos fez muita coisa nesse planeta, né? Trabalhou muito, né? 8 filhos, etc. Né? A família de longevidade mesmo, né? Realmente é. Né? Fico me perguntando, será que eu chego lá? Chega. Aos 97 eu já estou satisfeito. Com essa coluna desse jeito eu nem sei. Chega assim. Então vamos lá. Senhor Deus, Mestre Jesus, amigos, espíritos, falanges e trabalhadores, vós nos conheceis e sabeis das nossas necessidades. Cada um de nós tem necessidade de vós sabeis. Conheceis os nossos desejos e sabeis bem quais são caprichos e necessidades. Mas nós, na nossa pequenez, na nossa imaturidade, estamos sempre pedindo, estamos sempre rogando, sempre necessitando de vós. E vós, paternalmente, estáis sempre buscando amparar-nos, ainda que não seja feita a vossa vontade. Nessa noite, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, com suas leis morais, com as suas explicações das condutas a serem seguidas pelos homens que querem se tornar homens de bem, os espíritos que querem retornar à pátria, melhores do que saíram. Nós vamos aproveitar a noite para pedir por esta irmã que desencarnou e cumpriu seu tempo sobre a terra, no corpo físico, e que agora retorna ao plano espiritual para um descanso, não, para um preparo para uma futura nova jornada. E nessa noite, gostaríamos que muitos estivessem conosco nesse estudo, mas todos terão a possibilidade de ver o estudo das gravações, quando for possível. Nós aqui, sejamos poucos ou muitos encarnados, mas sabemos que ao nosso redor estamos cheios de irmãos a nos observar, a estudar conosco, nos instruindo, inspirando, direcionando perguntas, aconselhando observações. E é assim que nós vamos ficando, unidos no mesmo pensamento. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus.
só nós dois, né? Deus Mas a turma do invisível. A turma claro, do tem invisível. um monte aqui, ó. Tem um monte aqui para estudar. Às vezes eu falo isso, eu fico toda arrepiada. Tipo assim, eles estão me catucando, ó. Pode ser sugestivo, mas às vezes eu falo isso, eu fico toda arrepiada. Pois é. Com certeza nós não estamos sozinhos, estamos cercados Não, por aquela famosa nuvem, né? nuvem de testemunhas. Aí, então vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 23, não é isso? Isso, Então no item, 6. no item 4, né? 3 ou 4? A gente leu 4, 5 e 6, mas a gente pode ler de novo, para Ah, dar sim, seguimento, claro, entendeu? isso. Então é Uhum. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Estamos no item 4, abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos ou as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então, disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade, que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Disse-lhe o outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha de tudo que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Vai comentar? Nós já comentamos, né, na semana passada, né? Uhum. Falando sobre essa questão, não é, o abandono não é, vou largar todo mundo para seguir Jesus, não é bem assim. Em primeiro lugar, seguir Jesus é pelas atitudes, né? Pela prática, né? Que ela vai aprendendo, vai colocando. E esse abandonar é porque nem todos vão seguir esse mesmo caminho, né? Essa mesma vontade, esse mesmo crivo, né? Não é fácil. Né? É. Quer dizer, está abandonando, entre aspas, né? Entre aspas, esse abandono. Uhum. Né? Então, nós comentamos semana passada, né? Sim, sim. Né? Então, eu quero um exemplo, né? Mas meu irmão não quer, meu pai não quer, minha mãe não quer. Mas eu, preocupado com minha vida futura, quero. Então, não deixa de, entre aspas, de novo, ser um abandono, né? Quer dizer, não vai continuar nas velhas ideias, vai continuar com uma nova ideia, né? Um objetivo diferente dos outros, né? É. Isso aí foi o que nós comentamos, né? Quer falar? Fala ainda. Ou vamos continuar na nossa situação atual, colocando para a nossa situação atual. Vamos continuar com aquela duplicidade que mora dentro da gente que causa os conflitos, né? Que é o seguir em frente, o que a gente acha que é o correto e o que a gente vive diariamente, que às vezes atrapalha, né? Esse sentimento que a gente traz já arraigado, né? Da nossa infância, né? Atrapalha um pouco a nossa opção de seguir os ensinos, né? Aí a gente vai vivendo essa coisa. E também é bem assim, por exemplo, eu me entreguei a estudar a doutrina dos espíritos, vamos dizer assim. Me entreguei mesmo. Mas você vê, o meu marido não se entregou, a minha mãe não se entregou,
A minha irmã não se entregou. E às vezes a gente até se estranha por causa disso, porque elas acham que eu sou chata. Entendeu? Elas acham que sou moralista. Eu dou lição de moral. Todo mundo fala isso. Eu abro a boca só para dar lição de moral. É porque você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Você já não é tão a ferro e fogo, né? Você começa a ver um lado diferente nas coisas que as pessoas não veem. Né? As pessoas são muito críticas, muito julgadoras, muito condenáveis e tal. E você começa a não pensar desta forma. Você começa a respeitar o espaço das pessoas, mesmo que elas não pensem como você. Que é o que a gente aprende, tem que respeitar as pessoas. Né? Eu acho que o mundo é essa bagunça toda exatamente pela falta de compreensão e de respeito. Né? Que um é sempre melhor que o outro. Eu farinha pouco, meu pirão primeiro, sempre assim, né? Sempre assim. Sempre assim. Todo mundo é melhor, todo mundo sabe mais, todo mundo entende mais. Assim. E para isso Jesus coloca na última frase aqui, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto. Ou seja, tem que ter coragem mesmo. Tem que estar afim de encarar a luta, que é uma luta. Uma luta muito forte. Boa noite, seu Roberto. Bem-vindo. Né? A gente tem essa dualidade aí, né, Elisa? Mas a gente não pode alimentá-la mais. Quem colocou a mão na charrua, ou seja, quem aceitou o arado, trabalho, é um trabalho difícil, né? Não pode olhar aquela mulher de Ló, né? Não pode olhar para trás. Não pode mais se cristalizar. Às vezes a gente se estranha com as pessoas exatamente para não se deixar cristalizar ou para tentar fazer com que as pessoas deixem de se cristalizar. Porque às vezes você não quer falar coisa nem para dar lição de moral, você só quer botar o ponto de vista da coisa mais amena, de um olhar diferente, não tão severo e assim, não tão material, tão incisivo e julgador. E a pessoa entende de uma forma errada. Então você se estranha com as pessoas, assim, sem querer, né? Muitas vezes. É verdade. Boa noite, seu Roberto, que eu não falei boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrânio. Boa noite a todos. Deus nos abençoe. Vamos lá. Então vamos lá. Então vamos ler. Seu Roberto, 23. Item 6. Já estou na... Estranha moral. Isso. Item 6, não é isso? Isso. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Nós acabamos de falar, né? Quantas vezes, né? Você não gosta mais de mim, você não sei o quê, você abandonou, você isso e aquilo. Porque realmente, né? Não está todo mundo está todo mundo na mesma caminhada, mas não está todo mundo no mesmo degrau. Se a gente quer subir um degrauzinho a mais, aí vem, não só a família não, os amigos, o meio que nós vivemos. É aquilo que a gente tanto gostava, começa a não nos interessar mais, né? Poxa, quando era mais novo, eu Maracanã toda semana, eu não penso nem passar na porta. Quando passo, fico pensando, será que tem engarrafamento lá também hoje? É a minha preocupação, porque aquela Radial Oeste é horrível, né? Quer dizer, né? A gente já realmente é o que, né? Preocupado com a vida futura. Como diz o Alexandre, preocupado em sair do chiqueirinho, né? Mas cadê a Consuelo, hein? Consuelo não teve isso? Será que ela teve uma recaída? Que ela andou gripada uma época aí, né? Eu não sei, pode ter ido para o Canadá também, visitar o irmão. Também. Deve estar bem fresquinho lá. Se aqui está assim,
Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir um dever? É que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento... Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu marcar aqui, se rompem, né? Mas o que nós estamos vendo aqui, ele está dando exemplos do nosso dia a dia, da vida material. Sim. A nossa vida, nossas leis humanas, não incomodam, porque todos nós fomos criados assim. Não é isso? A nossa cultura traz isso. O problema é a famosa nova ideia. De uma certa forma, não casa bem com isso aí que nós estamos lendo. Os Espíritos estão dando ótimos exemplos. É isso que a gente está acostumado com essa separação. Com esse dito, entre aspas, abandono. Nós estamos acostumados. A nossa vida inteira já aconteceu conosco, aconteceu com vizinhos, com parentes, com amigos, familiares, etc. E por que, quando vem uma nova ideia, a dificuldade fica por aí, né? A nova ideia que é o problema. Ela sai justamente desse comodismo, desse atavismo, né? Da cultura da tradição. Quebra isso aí. É porque os fariseus tinham tanta raiva de Jesus. Que eles veem quebrando tudo isso. Aquilo que era o normal deixou de ser normal. Algo superior, melhor, surgiu. Mas a acomodação naquilo é um grande problema nosso. O Marco Aurélio sempre fala, nós morremos aos 30, mas somos enterrados, deitamos e somos enterrados aos 80, aos 90, etc. Porque até os 30 nós temos essa facilidade de catar novas ideias. Mas depois a gente vai se tornando, vamos nos acomodando, né? O tempo, a idade. Aí é o que o Gamaliel falou, já não estou mais, né, pronto, preparado para uma luta dessa, quando ele pegou o Evangelho, né, de Mateus e viu a casa do caminho. O próprio Gamaliel foi bem honesto. Saulo, eu não estou mais em condições, pela minha idade. Quer dizer, ele sabia que o certo era aquilo, mas não quis criar uma luta, porque não tinha mais força para isso, já estava muito idoso. Então, é mais ou menos isso aí que eles estão nos mostrando. A vida inteira a gente tem essas mudanças, esses ditos abandonos, mas como está dentro daquele tradição, cultura, etc., está tudo bem. Vamos lá, alguém quer falar? Esses interesses da vida futura é que nos levam, provavelmente, a essa situação, essa condição dessa mudança. E a gente pensa em vida futura de uma outra maneira, não a real vida futura. Eu vou mudar. Já está muito maçante, já está dessa situação. Vamos mudar para ver se a coisa melhora, se a coisa... E às vezes não melhora e a pessoa permanece naquilo, né? A gente precisa realmente refletir. A gente precisa realmente, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Então, evidentemente este. O pensamento era evidente, mas a gente sempre procura mudar os pensamentos, achando que a vida
está se modificando, a gente tem que se modificar também. A gente esquece que existe uma evidência. A evidência é essa que não deve ser mudada assim bruscamente. Essas evidências devem ser pensadas, analisadas e sendo mudando aos pouquinhos para a gente poder realmente chegar a uma conclusão de raciocínio melhor do que essa que a gente às vezes leva na vida, né? Eu vejo também, Sr. Roberto, que esse choque de ideias que a gente sofre o tempo todo ajuda a gente nessa mudança. Porque você não cria aquela expectativa assim, eu vou dormir e vou acordar melhor. Você não cria essa expectativa, porque você não, você se deixa levar pelas influências, né? Você deixa levar pelas influências da situação, do momento, do dia a dia. Pois é, então você sabe que você vai demorar, mas que você vai ter que perseverar, se você é aquilo que você quer. E que Exatamente. A gente fala assim, eu tenho que mudar para a minha vida futura. Então as pessoas, às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas pensam assim, eu vou mudar para o meu futuro. Futuro, amanhã já é futuro, né? Então eu vou mudar para o meu amanhã. Mas eu não estou pensando nesse amanhã. Eu estou pensando num amanhã que eu não tenho nem como enxergar ainda, entendeu? Exatamente. No futuro que a minha visão física, né, que já é prejudicada, não consegue enxergar. Não tem nem ideia onde está. Né? É uma dimensão que eu não consigo alcançar. Mas se a gente não pensar no melhor futuro, nessa dimensão que a gente não consegue vislumbrar, a gente também não está pensando num futuro melhor amanhã. Que a gente tem que transformar sempre o amanhã num dia melhor que o hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas com raciocínio, né, Elisa? A gente quer mudar e no imediatismo. Eu vou mudar. Não estou gostando, vou mudar. Mas não pensa, não raciocina, não analisa que o dia de amanhã, para ser melhor, nós precisamos primeiro analisar o que passou ontem, que é para poder corrigir e colocar em prática sempre o melhor, né? Boa noite, Nice. Boa noite, gente. Boa noite, Nice. Boa noite a todos. Isso que você realmente falou, Elisa, é uma realidade. O imediatismo do ser humano nos leva a tomar decisões bruscas, imediatas, que nem sempre dão certo. E às vezes, Sr. Roberto, eu até acho que é por isso que muita gente abandona o espiritismo. Porque são tão imediatistas que é tipo assim, quero dormir com um problema e acordar sem ele. Exatamente. Né? E como o espiritismo não é imediatista, e a gente só vai aprendendo com o passar dos tempos, né? Então as pessoas se desesperam e vão embora. Porque não adiantou nada, não resolveu o meu problema, não mudou nada. Mas elas não têm a paciência, né, de esperar o tempo passar. E o tempo é tudo, né? É o tempo que leva e traz, né? Exatamente. É por isso que o suicídio é tão sacrificante, né? Pois é. A gente quer solucionar tudo e passa por um sacrifício, uma dor terrível. É muito sacrificante esse mediatismo que se livrar daquilo que está prejudicando, que está atrapalhando, e aí traz consequências sérias para o suicídio. Né? Pois é, aí não quer esperar e acaba se lançando num tormento, às vezes, muito maior. Muito maior. Está passando. Né? Muito maior. Mais alguém quer falar? Qual página do Evangelho? Nós estamos no capítulo 23, no item 6. Eu já estou lá no meio do parágrafo que começa assim: não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas. Estou no meio do parágrafo, estou num ponto que começa assim: o afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto,
que, mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não exercem umas nas outras. Deve ser não enxerguem umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Está falando tudo isso que nós falamos aí, né? Se a gente lê segundo o Espírito, eu sou um Espírito, né? O texto se torna com uma outra visão, totalmente diferente, né? Que o que está falando aqui, né? O dever de ocupar-se para a vida futura. Esse dever é que vai nos levar. Quando nós tivermos conscientes desse dever, tivermos bastante força, bastante vontade, né? Para fazer isso, botar isso como tá? Logicamente, nós vamos embora. Tá? Todo mundo vai embora. O problema é realmente aquela que Jesus fala lá atrás, né? Quem botou a mão na charrua, no arado, não deve olhar para trás. Aí se torna mais difícil um pouquinho. Aí a gente vai vendo os exemplos que nós tivemos aí, né? O Chico, tá? A gente gosta de botar o exemplo Chico Xavier, porque realmente ele é o exemplo. Ele, em momento algum, olhou para trás. Olha, ele chegou a se mudar de Pedro Leopoldo para Uberaba, né? Uberaba. Eu confundo essas duas cidades, tá? É uma pertinho da outra, mas confundo muito. Ele se mudou para Uberaba porque realmente o problema dele com a família estava grave. O que fez? Ele abriu mão. Abriu mão. Ele não discutiu, não brigou com ninguém. Abriu mão, se afastou da família que realmente já estava o atrapalhando. Não porque eles estavam a fim de atrapalhar, é bem isso também. É porque eles não tinham ainda essa visão, esse pensamento. Tá? Mas a gente sabe que a família do Chico também era uma família complicada. Quem quiser conhecer a família do Chico, leia o livro Árdua Ascensão. É do Divaldo, pelo espírito Victor Hugo. Tá? Vai falar do Chico e seus familiares, dos problemas deles lá na Revolução Francesa, né? Está bem lá, bem claro, árdua ascensão, tá? E ele viu que o melhor seria justamente esse afastamento. Era porque a família dele continuasse a vida normal deles. E o Chico não, ele não podia olhar mais para trás. Ele não podia mais se prender àquilo ali. Ele tinha que ir embora. Tinha que seguir a trilha dele, o caminho dele. E isso acontece muito, até dentro da nossa casa. Filho nosso, quando arruma um emprego com uma coisa excelente para ele, vai trabalhar em outros lugares, em outras cidades, outros países. Eles devem sentir no coração. E nós sentimos, né? E se fôssemos nós também iríamos sentir. Mas não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. Falando da forma material, esse exemplo do filho arranjar um emprego em outro lugar, a mesma forma para a vida futura. Eu quero me melhorar. Né? Eu quero crescer, eu quero
né? Até mesmo para ajudar esses que vão ficar retardatários. A gente não vê no nosso lá, veneranda lá na frente, atrás de um bando de retardatário aqui, né? Os cabeçudos que ficaram por aqui, que eram do mesmo grupo que ela. Esses cabeçudos tá o Chico, tá, gente? Tá o Emmanuel, tá um monte de gente. É isso aí. Alguém quer falar? Eu só queria, desculpe, Elisa, citar seu exemplo, mas se você não tivesse hoje uma visão espírita, se não tivesse abraçado o espiritismo, estudado o espiritismo, analisar o espiritismo, analisar a sua vida, a bem da verdade, nós não saberíamos como seria a sua vida hoje, né? Não faço a menor ideia. Exatamente. Acho Seria que eu uma vida estaria... triste, uma vida sem alegria, sem felicidade, e você tem essa alegria, você tem essa felicidade com todas as dores que você passa, com todos os problemas que você passa, desde os seus 25 anos de idade, só mesmo muita força de vontade, somente muita fé, somente muito crer, né? Apoios. Você está conseguindo chegar até hoje, graças a Deus, por força de vontade, por luta, por vontade de viver, por vontade de vencer. Tá? Desculpa eu tocar nesse assunto seu particular. Não tem problema, não. Mas eu acho que é um bom exemplo que você deve ter. E é de antes, é desde os 21, que foi quando começou o lupus, que era... Exatamente. Mas desculpa eu tocar nesse assunto. Eu ainda... Não tem problema, não. Eu ainda tive um golpe aí, no ano passado, que culminou exatamente quando as minhas dores começaram a aumentar, que foi a transferência da Cristina para a Vitória. Exatamente. E eu só tenho uma filha. E eu me vi assim, sozinha, porque era eu e ela e eu, entendeu? A gente era um em carne. E assim, foi um golpe duro, mas não foi só um golpe duro para mim, foi um golpe duro para ela também. Porque, de certa forma, eu fiquei, Nelsinho e as gatas, né? Porque uma morreu. Exatamente. E ela ficou sozinha, entendeu? Então ela passou um sufoco, ela está fazendo até terapia, ela passou um sufoco. E ela pegou uma unidade que é uma unidade muito difícil. As pessoas lá do Espírito Santo são muito difíceis para trabalhar, para lidar, e ela estava acostumada com o embalo do Rio de Janeiro, que o pessoal pega e faz, né? No Espírito Santo é mais difícil. Então ela está enfrentando uma barra, entendeu? Até, sabe, o secreto Conselho dos Maus até se organizou contra ela, já fizeram até reclamação dela na empresa, porque ela está querendo botar ordem na casa. Então, para ela está sendo mais até difícil do que para mim, apesar desse momento difícil que eu passo, dessas dores, problema de coluna, para ela é mais difícil. Mas, assim, é aquilo que a gente acabou de ler. O laço não se rompe, o afeto não se quebra. Não, de maneira nenhuma. Entendeu? Todo dia a gente se fala, a saudade é grande. Se fortalece cada vez mais, né? Sim, a saudade é grande e ela fica louca para vir para cá. Só que eu às vezes falo para ela, minha filha, você precisa ficar um pouco lá também. Você precisa aprender a ficar um pouco lá, né? Que me dói quando ela não vem. Eu não vou dizer para você que não me dói, mas eu sei que ela tem que ficar lá um pouco, que ela tem que se acostumar a ficar lá um pouco. Entendeu? Já vai fazer um ano, né? Em setembro. E ela continua sem um amigo no Espírito Santo, entendeu? Então, é uma situação difícil para ela. E assim, a ideia dela, minha mãe vai vir para cá mês sim, mês não. Não acontece desse jeito, porque eu fiquei nessa situação. Então, eu vou, aí passo 2, 3 meses sem ir, depois passo mais 4 meses sem ir, é o que está acontecendo. Né? E ela que vem mais. Desculpe aí, gente. Eu que peço desculpa a você de ter tocado no seu nome, no seu problema, tá? Não, sem problema. Esse parágrafo que vem agora tem muito a ver com isso que vocês dois comentaram aí, tá? Esse parágrafo agora. E depois lá na frente 17 de novo. Mas vamos ler o de agora, o 17 é depois, né? Por uma questão de ordem. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno.
O Espiritismo não las faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Exatamente. Foi quase tudo que a gente conversou agora. Suportarem as vicissitudes da vida. Então, o Espiritismo, né, essa grande luz para nós, né? Aquela história que a gente sempre comenta aqui, né? O Espiritismo consola através do esclarecimento, né? E esclarece, né? De certa forma, porque precisamos do consolo, né? Olha só, uma coisa procura a outra, esclarecimento e consolo. Tá? E isso é que nos dá força para a gente continuar a jornada tranquilo. Então, a gente vê, por exemplo, ontem eu fui no enterro, né, como eu falei, essa questão da morte, né? Poxa, uma pessoa com 98 anos, a gente sabe que está na marca do pênalti, né? Em qualquer momento vai. Mas mesmo assim, eu tenho esse sentimento, que eu também sou filho, né? Minha mãe foi nova, foi com 50 anos, não foi com 98, né? E a gente vê, né, que a pessoa que não tem o conhecimento, né, fica muito aflita. Né? O rapaz lá, o Gilberto, que é o filho dela mais velho, 67 anos, estava inchada a cara de tanto sofrer e chorar. Pô, reconhece, ele está certo, está errado não. Mas é porque a falta também desse esclarecimento. Gente, não acabou ali não, e vai continuar depois. E hoje aqui está todo mundo chorando, lá do outro lado está uma festa recebendo. É isso que a gente aprende? Os de lá estão felizes com o retorno dela. Tá? Então o Espiritismo está aí para isso, nos esclarecer acerca de tudo. Por isso que o espírito às vezes é chato, né? De tudo sabe um pouquinho. Se mete em tudo. Eu escuto isso toda hora. Você sabe O espírito tudo. é muito chato. Eu já fico calado ultimamente. Quando a pessoa me pergunta, você quer ouvir mesmo? Tem certeza? Não é melhor deixar isso quieto, não? Né? E eu tento assim, eu tento em vão, né? Fazer com que o Nelsinho tenha mais paciência, mais compreensão. Mas eu tento em vão e só irrito ele. Mas eu continuo tentando do mesmo jeito. E assim, agora falando sério, eu acho que talvez o Espiritismo tenha entrado na minha vida assim, porque era importante que ele entrasse. Porque se realmente eu não tivesse aprendido a doutrina espírita, não tivesse perseverado na doutrina espírita, tivesse largado, não tivesse continuado até hoje, eu não sei o que estaria sendo de mim nesse momento. Entendeu? Porque assim, foram vários momentos difíceis que eu fui passando. E cada um teve a sua característica própria. Entendeu? Mas esse também é um momento muito difícil e diferente. Só que agora eu já tenho 65 anos. Antes eu tinha 21, tinha 25, tinha 35. Agora eu já tenho 65. Aí já é diferente, né? Pode falar, senhor. Não, é isso mesmo que você acabou de falar. A situação é essa mesmo. O Espiritismo nos traz essa confiança, esse entendimento, né? Evita os olhos inchados de lágrimas, porque a gente sabe que você lê o livro, por exemplo, o livro Voltei, você tem tanta passagem ali do Jacó com Bezerra, Marta, aqui, que você sente assim, puxa vida, que parece tão bom morrer, porque você vai encontrar tanta coisa maravilhosa do outro lado, e a gente... Isso aí é o Espiritismo que nos traz essa consciência, que nos traz essa verdade. Te dá um estado de paz, né? Exatamente, é o que a gente precisa. Lá do outro lado, gente, não tem código de barra não, tá? Pode ficar tranquilo. Eu já não aguento mais olhar para esse tal de código de barra. Amigo, outro dia encontrei meu código de barra dentro do armário, está faltando uma opção de risquinho já. Já? Pois é. Cuidado, esconde ele.
Vamos lá Agora pro tem o 7. tal do QR Code. E agora tem o QR Code. Né? É. Vamos lá. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Isso também deixa muita dúvida no povo, né? Sim, sem dúvida. Isso deixa muita coisa. O sentimento é antigo, né? É. O sentimento é antigo. Assumiu o corpo do meu filho que foi assassinado e eu não sei o que é que aconteceu, onde está esse corpo, mas eu preciso do corpo para enterrar. Então, essas coisas a gente ainda traz muito gravado dentro da gente. É muito marcado dentro da gente. Bom, item 7. Disse ao outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Quem lê aqui, Jesus está condenando quem vai no cemitério enterrar o parente, o pai, a mãe, o irmão, na risca, não é isso? Deixa os mortos, essas mortos, deixa que eles se virem. Não, a gente está falando de vida espiritual. Tá? E Jesus o convidou. Vamos ver o início da história. Segue-me. Segue-me. Tá? E o que faz ele? Arruma uma desculpa, tá? Bem material. Deixa eu enterrar meu pai. E há vários. Esse aí tem um outro sentido, esse aí, né? Deixa eu enterrar meu pai. Quer dizer, no sentido de que enterrar o pai naquela época era uma forma de falar que não, eu vou ficar com meus pais até eles desencarnarem. Eu estou de olho em ajudá-los, não. Estou de olho no PP que eles vão deixar, né? Nas barrinhas de ouro, nas terras, no gado, etc. Né? Então, eu vou enterrar meu pai, ou seja, vou ficar. É a história. Vou ficar lá até ele morrer. Para mim, o filho pródigo mais velho, aquele que ficou irritado quando o outro voltou. Né? Por quê? Aquele estava no propósito de enterrar o pai, não quis sair, né? Não quis ir à luta. De olho no que o pai tinha. E reclama, né? Poxa, meu pai nunca matou nenhum cordeiro para ele matou um bezerro. Né? Então há esse propósito aí. Então, de ficar preso que aos bens materiais, não aos bens espirituais. Então, uma visão é essa. A outra visão, quando se fala de espírito, quem está morto? Aquele que está morto pode estar aqui encarnadinho, vivinho aqui, ó, eu aqui, ó. Está morto por quê? Morto para as realidades espirituais. Né? E não quer, tá? É aquele negócio que o Espiritismo é bem claro que é questão de converter. Né? Kardec afirma para a gente, na introdução do Livro dos Espíritos, o Espiritismo é fruto de uma convicção pessoal. Eu quero ser espírita. Sim, eu quero. Tá? Por isso, você falou ainda há pouco, alguns chegam na casa espírita e vão embora. Porque eles não. Aquilo ali, né? Não agradou a eles, não entrou neles. Por isso tudo que é muita exigência para mim, essa mudança. É muito forte. Vai deixar os mortos enterrar seus mortos. E assim por diante. Né? A gente vai vendo os exemplos aí do nosso dia a dia. Né? Essa questão que todo dia que Jesus está falando aqui, né? Odiar pai, odiar mãe, abandonar pai, né? Vamos falar a palavra que fica melhor, abandonar pai, abandonar mãe, é quando a gente, já falando logo no início, que é quando a gente quer realmente essa mudança para nós. E nem todos vão nos seguir. É o verbo que Jesus fala no início para o rapaz. Segue-me. Olha a força desse verbo. Segue. Né? As pegadas de Jesus. Alguém quer comentar? Não tem comentário, porque você enterra um corpo, mas não enterra o espírito, né? Então, deixar que os mortos enterrem seus mortos, porque você enterra o corpo, mas não enterra o espírito. Ele vai falar isso aqui.
muito importante. Vamos comentar isso aqui para a gente. Essa questão aí. Quem morre é o corpo. O espírito continua vivinho. A gente tem que sempre pensar nisso. A dor da separação é normal. É normal, porque assim quando nós reencarnamos, ou algum espírito está reencarnando, né, se lembra do filme Nosso Lar? Não está no livro, não, mas fizeram uma coisa legal. O Luiz é chorando e o André Luiz pergunta, por que você está chorando? E o Luiz fala, poxa, minha mãe vai reencarnar, o André. Quer dizer, o Luiz se sentiu até um pouco ali desprotegido, fraco. A dona Laura realmente, né, dava cada conselho, né, com argumentos maravilhosos, é um espírito já de um nível bem maior que a gente, né, a gente vê pelo livro e pelo filme. Quer dizer, há dor também quando a gente reencarna, de lá para cá. Sim, aqueles que ficaram, né? ficaram lá, ainda que ainda não reencarnaram, também vão sentir a mesma falta que nós sentimos aqui quando enterramos um parente, um amigo, e eles lá, eles também sentem a falta daquele que está reencarnando, que sai do convívio deles, né? Aquela incógnita, como é que vai ser a vida dele, como é que não vai ser, como é que vai ser, o que é que ele vai aproveitar da vida, será que ele vai realmente colocar em prática aquilo que tudo foi ensinado aqui, que ele aprendeu por aqui. É a mesma coisa, né? É inversão de momento, de fase. Inverso. Exatamente. É a inversão da fase. Aqui é um ciclo. A cada ciclo aqui começa o ciclo lá e vice-versa. Fala isso. Exatamente. Imagina, seu Roberto, se nós estivéssemos esperando os nossos pais morrerem para depois começar a estudar o Espiritismo. É bem assim. Seria muito triste. É o que eu falo para minha irmã, né? Eu já estava com 70 e tantos anos quando meus pais desencarnaram. Eu dizia para minha irmã, eu acho que se tivesse acontecido eu fosse mais novo, hoje, com 70 e poucos anos que eles estão desencarnando, eu estaria sofrendo menos. Então, você vai se afeiçoando, vai se apegando mais e você sente, né? Você sente porque você já está com um convívio. E quando novo, não, aquilo passa, a vida passa, grava tudo e a gente passa a encarar de uma outra maneira. Então, é isso aí. O tempo que a gente passa desencarnado convivendo com os espíritos amigos, parentes, quando a gente reencarna, aqueles que lá ficaram também ficam com a mesma tristeza que nós ficamos aqui quando alguém desencarna aqui. É o sentimento, é a fase, é o tempo. Não tem jeito. Vamos lá, item 8. Item 8. O que podem significar estas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Assim, tem o convite de Jesus também depois. Deixa as notas. Olha lá. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus, que demonstra, tá? Que preparo, condições ele já tinha. Aí a questão nossa também, que a gente tem que observar nisso aí, de escolhas. É isso? Não pegar a charrua e não olhar para trás. Ele estava com a mão na charrua. Né? Já tinha condições. Tá? O fruto já estava maduro. Mas ele não tinha aquela convicção, né, que nós comentamos ainda há pouco, né? A convicção de eu quero, isso aí é para mim. Então vamos lá, o que é a vida espiritual? A charrua precisa ser trabalhada para não enferrujar, por isso que a gente não deve olhar para trás, né? É olhar para frente que é para não deixar ela enferrujar, né? Vamos lá, o que é a vida espiritual? A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito,
sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Espécie de morte, se compara ao esplendor e atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz e libertar. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente quem o infunde. É isso que nós comentamos ainda há pouco, tá? Quando está lá, vamos ficar ausentes. Quando reencarnamos, alguns lá vão ficar tristes. Tá? É a presença do espírito ali, né? Como fala hoje, né, tem um trabalho em home office e agora tem um trabalho presencial, né? É o espírito presencial, tá? Onde o diz vai sentir falta da mãe quando ela reencarna, né? É a mesma coisa aqui. Nós, e mais para a verdadeira vida, eles são bem claros aqui, a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, nós aqui reencarnados, na realidade, tá? Nós estamos presos. Já está falando aqui, né? Nós estamos dentro do verdadeiro grilhão, né? Estamos presos. Né? O corpo é uma verdadeira prisão. A pergunta 401 do Livro dos Espíritos nos fala sobre isso. A resposta é quando os grandes missionários reencarnam entre nós, tá? Eles ficam... o que os ajudam é que à noite, né? Eles emancipam a alma, né? Desprendimento. E vai aonde? Vai no grupo dele lá no alto. Ela se encontra com aquele grupo e se abastece, né? Se reabastece para continuar aqui. E aqui, para a gente está tudo muito bem, viu? Mas para eles não está, não. São missionários mesmo. Viu? Que aqui é sofrimento, é prisão. É prisão. Tá? Então, o espírito está preso, está morto. Está falando também, né? Para eles, na realidade, nós estamos temporariamente mortos. Para quê? Para aprender a viver a verdadeira vida. Estamos numa escola muito pesada, muito dura, muito difícil. Não é mole essa escola. Tá? No livro Renúncia, o próprio Artênio fala para Alcione, quando ela quer reencarnar, olha, das leis do planeta nem Jesus fugiu, hein? Você vem para cá, infelizmente, a vida não é mole. É prova e é expiação mesmo. Alguém quer falar? Não, isso mesmo. Está certíssimo. O pensamento é esse mesmo. Vamos lá, Elisa. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina, dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. São dois lances, né? O lance que ele vai orientar e vai aprender, né? Vai fortalecer o seu entendimento, o seu aprendizado, e vai passar aquilo que ele aprendeu, que até o momento vai passar para outros. Então a gente tem que ir em frente mesmo, né? Passar o reino de Deus. É ali que está a verdade, é ali que nós precisamos aprender, passar e aprender. É isso aí. Isso, está calada? Está no ônibus? Ela está no ônibus. Não, ela perguntou qual era a página. Ué. Não, eu tô em casa, eu tô refletindo. Está refletindo. Eu fico analisando, sabe? Eu acho a história da Elisa linda, um exemplo. É um exemplo. Elisa, você é um exemplo.
E eu fico refletindo nas aulas, sabe? E é tudo verdade. Eu gosto de refletir. Muito bem. Muito bem. É assim que a gente vai aprendendo, na reflexão. Ah, É sim, na reflexão sem que a gente aprende. Sem dúvida. Eu reflito, eu analiso o meu comportamento, o que eu estou fazendo de errado. Eu tiro proveito de tudo que eu escuto nas aulas. Muito bom. Muito bom. Perfeito. Então vamos então mais um pouquinho à frente. Aí tem 9 e 10, né? Vamos lá. 9, aliás. Não, 9. não vim trazer a paz, mas a divisão. Isso é outra coisa que também dá pano para manga, a interpretação ao pé da letra dessa máxima. Exatamente. Vamos lá. Não penseis que eu tenho vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. Olha só. Na primeira leitura, na primeira leitura é difícil de entender, né? É, muito. E essa espada? A espada que a gente está comentando, a espada se chama Boas Novas. Evangelho. Exatamente. Essa é a espada. Então, vim trazer a paz. Por quê? A partir do momento que a gente começa esse aprendizado, a prática, né, começa uma luta muito forte dentro. E essa luta não é só fora. A gente pode botar que é dentro de nós mesmos. Porque lá embaixo ele fala, o homem terá por inimigos da sua própria casa. Para onde é a nossa casa? É o nosso interior, né? Principalmente o nosso interior, a gente brigar com nós mesmos. A briga começa aqui, começa forte. Exatamente. E é muito forte mesmo. Né? Voltando ao terceiro andar lá do mundo maior, né? Do cérebro, né? Dos 3 andares, né? Esse terceiro andar, esse porão, não é mole, não. A briga com, né, o consciente com o inconsciente é muito forte. É muito grande, é muito forte. Muito forte, muito forte. Então, Jesus veio trazer essa espada. Tá? Essa espada porque a gente realmente haja o nosso despertar. Que a gente realmente lute contra esses inimigos. Tá? Os inimigos que estão lá dentro de nós. Estão dentro da nossa casa. Quer dizer, ele lança ali pai, mãe, tá, o simbolismo do negócio. Porque dentro da casa terrestre são esses que estão dentro da casa terrestre. Mas dentro da casa espiritual, dentro do espírito, tem os animais também, né? Não tem só pai e mãe, não. Tem a cachorrada, os leões, as leoas, as hienas, e aí vai os macacos. Né? Essa briga do terceiro andar, nós podemos considerar essa briga do terceiro andar a luta, a briga entre o remorso e o arrependimento. Né? Você lutar contra o remorso e contra o arrependimento. Contra o arrependimento é mais fácil você tentar, mas contra o remorso é mais sofrido. Né? Dói mais. Então, essa briga do terceiro andar com consciente com inconsciente. O inconsciente nos traz o remorso, o consciente nos traz o arrependimento. Bom, já deu a hora, né? Falta 1 minuto. Acho que é melhor a gente parar por aí. Semana que vem a gente volta o 9, o 10 e continua, né? Já temos bastante assunto para hoje. Temos a espada na mão agora. O problema é saber utilizar essa espada. Que lado que nós vamos mirar? Não? O que é que nós vamos mirar? Porque a luta é muito forte. A luta é forte. A gente vai ver essa luta, nós estamos vendo no livro Paulo Estevam, né? Saulo ainda não começou a luta, mas a espada já está machucando ele toda hora. Né? E aí ele meditando, aí ele pensando, né? Ele já está sendo, essa espada já está começando a cutucar ele. Já está incomodando ele. E ele realmente vai empunhar essa espada depois, né, como Paulo, de uma forma
Podemos falar no bom sentido invejável, né? A mudança é 1000% na secção. Não é 360 graus, é 3.600 graus, né? É isso aí. Bom, por hoje é só, né? 8h30. Quarta-feira. Nós temos a próxima aula, dia 7, né? Segunda-feira que vem. Vamos continuar daí. Capítulo 23, item 9. Quarta-feira, Livro dos Espíritos. Eu acho que já é a pergunta 555, né? E sexta-feira agora é Paulo e Estevam, a primeira sexta-feira do mês. É dia 4? É dia 4, né? Eu nem sei como estou. Tu mandou vir de papel, né? Não me lembro bem. Acho que é dia 4. Sim. É dia 4, sexta-feira é dia 4. É dia 4. Pois bem, então estão todos convidados. Para quarta-feira, sexta-feira, e a luta continua. Tem que continuar, não pode parar. A espada está aí. A espada está aí. Luta é luta. Luta não acaba. Só muda. É isso aí. Eu acho que a consciência da espada não é o medo da espada. A consciência da espada é o sentido de os efeitos benéficos que essa espada vai me trazer. Não? Ela vai trazer benefício para nós. Se bem aplicada, se bem analisada, essa espada vai nos trazer grandes benefícios. Mas